Olá, boa tarde. Cá estou eu outra vez para falar do Minmax 4. Desta vez venho falar no ficheiro de artigos, da configuração dos impostos e taxas e ainda também da configuração para POS, que é uma novidade neste Minmax 4. Para começar, em relação aos impostos e taxas, como já devem ter recordado de vídeos anteriores, nós temos um ficheiro de impostos e taxas onde nós definimos vários impostos e podemos criar arbitrariamente os que quisermos e as várias taxas e a sua incidência. Esses impostos depois são configuráveis em termos da sua utilização em que artigos, ou seja, nem todos são necessários em todos os artigos, felizmente. Vamos então definir em cada artigo, eu vou fechar aqui a janela dos impostos e taxas, temos então logo aqui no separador geral quais são os impostos e as várias taxas que afetam sobre esse artigo, em termos de compra e em termos de venda. Podemos ter taxas diferentes ou podemos ter até impostos diferentes a afetar na compra e a afetar na venda. Podemos definir se é um valor absoluto ou se é uma porcentagem, como é que eles são definidos em termos de cada um deles e como é que aparece. Depois desta definição, temos ainda também aqui no separador diversos uma definição mais específica, onde, por exemplo, podemos definir se o imposto pode ser afetado pela retenção na fonte ou se pode ser afetado pela reversão do imposto de taxa, como acontece com o IVA sobre algumas condições, ou seja, isto é possível de ser definido artigo a artigo. Pode-se copiar do geral, mas pode ser definido artigo a artigo. E em relação aos impostos, é uma configuração muito simples, mas muito poderosa. Vou então agora para o separador de POS, onde vou mostrar algumas novidades que existem neste separador. Nomeadamente, e começando aqui pela designação curta, que não é mais do que uma designação do artigo, mas mais curta, para poder ser utilizada nas impressoras de talão, sem a necessidade de truncar a designação mais completa que existe para todos os outros locais. Depois temos ainda uma configuração a indicar se o código tem um check dígito, o código do artigo utiliza check dígito, como por exemplo um código EAN39, e se o artigo tem que ser lido da balança ou não. Pode logo ser definido artigo a artigo. Antigamente no Minmax 3 era ao nível da família, neste caso podemos ir ao detalhe dito por artigo. Temos também a facilidade de poder definir se o artigo pode imputar na etiqueta o código ou o preço, quer dizer, uma etiqueta de código barra já com preço ou com quantidade já inserida lá dentro, e depois podemos definir quais são as dimensões desse código. Por último, e ainda aqui uma novidade também já muito semelhante ao que nós tínhamos na aplicação Restos, a possibilidade de utilizar, de criar várias designações, vários idiomas e de definir várias designações do artigo nos vários idiomas. Isto é muito útil na restauração, em restauração e noutras áreas de negócio, onde é necessário ter o artigo por várias designações. Quando não tem a designação definida num determinado idioma, e estes idiomas somos nós que criamos também, ou seja, podemos criar quantos quisermos, ele vai utilizar a designação em português, como é lógico. E hoje, de modo muito simples, expliquei então esta configuração de POS e de impostos, e na próxima vez já irei falar de outros ficheiros e de outras funcionalidades que não é do ficheiro de artigos. Obrigado pela vossa atenção.